Todos os humanos nascem, vivem e morrem. Uns morrem de forma prematura. Outros prolongam a vida até a chegada do fim. Bom, ao menos é isso que as pessoas esperam que aconteça. Mas e quando ocorrem acontecimentos inesperados depois que morremos? Não estou me referindo à vida após a morte ou coisas sobrenaturais. Hoje, caros amigos, eu falarei para vocês de pessoas que estiveram envolvidas em eventos mesmo depois de mortas. Vocês já ouviram falar do Sínodo do Cadáver? Pois ele será a primeira história do nosso vídeo de hoje. Durante o século IX, a Igreja Católica passava por uma crise. A instabilidade política na Itália trazia sérios problemas para o Vaticano. Essa turbulência durou de meados do século IX até meados do século X e foi marcada por rápidas sucessões de pontífices. Cerca de 24 papas em menos de 100 anos. Mas vamos direto ao assunto. Essa história teve início no ano de 897, quando o então Papa Estevão VI tomou uma decisão, digamos assim, um tanto estranha. Ele ordenou a exumação do antigo Papa Formoso, que tinha morrido há cerca de 9 meses. Imagine, com tanto tempo assim embaixo da terra, é bem provável que seu corpo já estivesse em estado de decomposição avançado. O motivo dessa exumação? Segundo o Papa Estevão VI, Formoso estava sendo processado perante o clero romano por supostos crimes cometidos durante seu papado. O corpo de Formoso foi então vestido com todas as roupas papais, adornando seus respectivos signos e apoiado em um trono para ser julgado por seus crimes. O cadáver estava sendo julgado. Enquanto tal julgamento ocorria, Estevão VI perdeu a cabeça incontáveis vezes e fez acusações por achar que o título dado a Formoso era indevido. Claramente, quando as perguntas foram feitas a Formoso, um silêncio prevaleceu no tribunal. O resultado? O silêncio de Formoso fez o tribunal declarar que ele era culpado e considerá-lo um criminoso. As insígnias pontifícias foram despidas do seu corpo e Formoso recebeu como punição a amputação dos dedos da mão direita. Seu corpo foi enterrado em um cemitério para estrangeiros. Logo após o enterro, um terremoto atingiu Roma e destruiu a Basílica Papal. Como consequência, o corpo de Formoso foi desenterrado mais uma vez e jogado ao rio Tibre. Parece loucura, né? Pior que era. O papado de Estevão VI foi um dos mais macabros da história. Estevão VI jogou o corpo de Formoso dentro do rio. E junto com o cadáver, também foi a sua própria reputação. Ele foi considerado louco e foi morto naquele mesmo ano, supostamente sendo estrangulado em uma rebelião. Em novembro do mesmo ano, o Papa Teodoro II anulou o Sínodo do Cadáver, reabilitou Formoso e ordenou que seu corpo, que havia sido recuperado do Tibre, fosse enterrado na Basílica de São Pedro. Essa história marcou muito a crise da Igreja Católica, até porque quem cometeria a loucura de julgar um cadáver? Agora, que tal falar de uma história de amor? Inês de Castro era o nome de uma nobre dama da região de Castela, na Espanha. Filha bastarda de Dom Pedro Fernández de Castro e de Aldonza Soares de Valadares. Ela tinha uma beleza que chamava a atenção por onde passava. O outro personagem dessa história é Dom Pedro de Portugal. Ele foi o 8º rei de Portugal, mas quando ainda era príncipe, ele se casou com Constança, princesa de Castela, num acordo político que era comum na época.
Adivinha quem era a dama de companhia de Constança? Isso mesmo, Inês de Castro. Dom Pedro se apaixonou completamente por Inês e os dois começaram a viver um romance. Nessa época, era completamente comum o adultério de reis e nobres, facilitando o romance entre Dom Pedro e Inês. Quando o primeiro filho de Dom Pedro e Constança nasceu, Inês foi convidada para ser madrinha da criança. De acordo com a Igreja Católica, a relação entre padrinhos era um parentesco moral, portanto, qualquer relacionamento poderia ser considerado incesto. Em 1344, Inês foi enviada para a cidade de Albuquerque, mas os pombinhos sempre davam um jeito de se comunicar por cartas. No ano de 1345, Constança deu à luz a seu segundo filho, chamado Fernando. 4 anos depois, em 1349, Constança deu à luz a Maria, mas acabou falecendo. Como Constança havia falecido, Dom Pedro não pensou 2 vezes e mandou buscar Inês. Eles finalmente estavam juntos. O casal foi morar no mosteiro de Santa Clara e ali fizeram 4 filhos. Sendo completamente apaixonado por Inês, Dom Pedro pediu ao Papa para conceder a dispensa para poder se casar de novo. O pai de Dom Pedro, o rei Afonso IV, ouviu de seus conselheiros que os laços com a família Castro poderiam colocar em perigo a coroa. E no dia 7 de janeiro, aproveitando a ausência de Dom Pedro, os conselheiros do rei Afonso IV mandaram executar Inês. Dom Pedro ficou enlouquecido, mas não havia muito o que se fazer. Porém, em 1357, Dom Pedro se tornava rei. Ele então começou a perseguição aos assassinos de Inês. O tamanho de amor que Dom Pedro sentia por Inês foi o mesmo da crueldade com que ele executou suas 2 vítimas. Elas foram amarradas em postes e um carrasco arrancou o coração de um pelas costas e do outro pelo peito. Uma bonita história de amor, porém muito triste. Mas se acalme, que esse caso ainda não acabou. Em 1360, Dom Pedro I assume que o casamento com Inês de Castro foi realizado em segredo, pouco antes de sua morte. Com isso, o rei resolve fazer uma justa homenagem à sua falecida esposa. Seu corpo foi desenterrado, coroado e todos os nobres foram obrigados a beijar a mão do cadáver em uma grande cerimônia. Quem não beijasse estaria jurado de morte. Após a cerimônia, o rei Dom Pedro enviou os restos mortais de sua esposa para o mosteiro de Alcobaça. Quando Dom Pedro morreu, ele foi sepultado ao lado de sua amada. Uma bela história, não é? E, ao mesmo tempo, assustadora. Além desses 2 casos, ainda existem outros acontecimentos parecidos com esses, dos quais eu irei falar agora. Provavelmente, vocês conhecem a história de Mussolini, certo? Benito Amilcare Andrea Mussolini foi o líder máximo da Itália, entre 1922 e 1943. Foi ele quem criou o famoso movimento fascista, que deu origem ao Partido Nacional Fascista. Ele foi o primeiro ideólogo totalitário da Europa a chegar ao poder máximo de uma nação da Europa ocidental. Mas a história da vida de Mussolini não é o foco de hoje, mas sim a sua morte. No fim de março de 1945, guerrilheiros antifascistas conquistaram Milão e fecharam o cerco a Mussolini. Mussolini até tentou fugir para a Suíça com sua amante Clara Petacci, mas era tarde demais. O comboio em que ele saía foi interceptado e os antifascistas o reconheceram. Além de sua amante, o general Achille Tarassi também acompanhava Mussolini. Os 3 foram capturados e fuzilados pela resistência italiana no dia 28 de abril de 1945.
Após isso, o corpo de Mussolini foi enterrado, certo? Errado. Tanto o corpo de Mussolini quanto de sua amante foram expostos à execração pública em uma praça em Milão. Foram mais de 5.000 pessoas circulando onde os corpos estavam expostos. Junto com os cadáveres, estavam os corpos de mais 17 líderes fascistas que tinham sido fuzilados. Além da exposição, os italianos viram todo o ódio sendo descarregado nos defuntos. Os corpos foram apedrejados e chutados, enquanto a população cuspia no corpo de Mussolini. Houve até uma mulher que atirou cerca de 5 vezes na cabeça do ex-líder fascista. O motivo? Cada tiro servia para vingar os 5 filhos mortos pelo fascismo. No dia seguinte, o primeiro-ministro italiano, Ivanoé Bonomi, fez a seguinte declaração: terminou tragicamente os dias esse aventureiro que jogou com a própria vida e a da pátria. Felizmente, o país não agoniza e ressurgirá. O que aconteceu com o corpo de Mussolini foi mais ou menos o mesmo que ocorreu com o cadáver de Tiradentes, que foi um pouco pior. No século XVIII, o Brasil era uma colônia portuguesa que gerava lucros para sua metrópole. De onde saíam esses lucros? Do ouro e dos diamantes do estado de Minas Gerais. Nessa época, começaram a surgir cidades importantes, como Vila Rica, atual Ouro Preto e São João del Rei. Portugal explorava o Brasil, mas havia as pessoas que faziam contrabando de riquezas minerais. Com a diminuição dos lucros devido ao contrabando, Portugal resolveu cobrar impostos mais altos, o que deixou os brasileiros revoltados. Foi então que as elites de Minas Gerais começaram a conspirar a favor da independência. Mas foi Tiradentes que tinha esse apelido por ser dentista. Quem foi às ruas procurando apoio ao movimento. Os Inconfidentes começaram a aparecer, e o plano estava sendo armado para a Inconfidência Mineira. Nessa mesma época, os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra. Na Europa, filósofos criticavam a monarquia e o poder absoluto dos reis. Parecia que o mundo estava mudando e que o plano de Tiradentes daria certo. Mas a conspiração foi descoberta e o plano da Inconfidência Mineira foi por água abaixo. Todos os conspiradores foram presos e julgados. A justiça aceitou que todos que tinham posses se livrariam da pena máxima, trocando pelo exílio ou prisão. Como Tiradentes era um homem pobre e não tinha posses, ele foi o único conspirador condenado à morte. No dia 21 de abril de 1792, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi enforcado e esquartejado. Os pedaços do seu corpo foram expostos para o público, com o objetivo de desencorajar outros conspiradores. A cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca e exposta em praça pública em Vila Rica. E seus membros foram espalhados pela estrada que levava ao Rio de Janeiro. Essas foram as histórias macabras de acontecimentos inusitados pós-morte. E você, conhecia todos esses casos? Por hoje, eu fico por aqui. Não, mas eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!